Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Polilógica. No episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu e o Dr. Nicolas Reis vamos avaliar as respostas concedidas pelos candidatos a prefeito de Itajaí na última rodada de entrevistas feita pela NDTV através do Balanço Geral, apresentados por Caleb e por Juliana Sene. Os candidatos responderam perguntas dos jornalistas e essas respostas precisam de uma análise mais profunda, através de sua viabilidade e condições de serem cumpridas enquanto propostas. Boa noite, Nicolas Reis. Boa noite, Ian. Boa noite aos nossos já muitos telespectadores. Desde já agradecer a todos que têm nos dado feedback, o retorno. Tem sido muito legal, Jean, a gente poder compartilhar essas ideias através das redes sociais. E isso graças a essa iniciativa que a gente teve. Acho que a gente já está conseguindo dar um pouquinho de qualidade para o debate da eleição municipal de Itajaí. E hoje, com esse modelo diferente que a gente estabeleceu, de estar rebatendo as próprias entrevistas dos próprios candidatos sobre temas que com certeza são muito importantes para todos que estão nos assistindo. Seguindo o sorteio da NDTV, o primeiro candidato a ser entrevistado foi o Osmar Teixeira. Então agora nós vamos assistir a resposta dele à primeira pergunta dos apresentadores e vamos analisar. Vamos lá. Todos os dias noticiamos aqui no Balanço Geral pessoas em situação de rua. Esse é um grande problema de Itajaí que precisa ser resolvido nos bairros do centro. O que o senhor pretende fazer em relação a essa política pública de acolhimento e do encaminhamento que em Itajaí ainda é deficitária? Caleb, excelente pergunta e eu te respondo claramente em 3 eixos a forma que a gente vai abordar esse assunto. É mão estendida para quem quer tratamento, é oportunidade para quem quer trabalho, mas ao mesmo tempo pulso firme para quem quer praticar todo tipo de ato criminoso, desde arrombamento de comércios. Nós temos hoje residências com senhoras idosas sendo arrombadas porque o indivíduo vai lá, pega um item, leva para uma boca para trocar por crack. Isso não pode continuar. Então, quando a gente fala em tratamento, nós vamos implantar em Itajaí a internação involuntária. Tenho conversado muito com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, sobre essa política pública. Eu digo, é uma política pública porque baseada na legislação funciona sim. Tem todo um rito para que isso possa acontecer. Então, você passa por um laudo médico, passa por todo um procedimento para que aquele indivíduo ele tenha a oportunidade, porque sozinho ele não consegue, de sair daquela situação em que ele se encontra. Oportunidade através do mercado de trabalho para quem desejar. Agora, as nossas forças de segurança, e para isso nós vamos empoderar a Guarda Municipal para que ela, juntamente com a Polícia Militar, possa combater o crime. E aí eu falo daquele indivíduo que está fingindo ser um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, quando na verdade é um criminoso. Esse não vai ter vida fácil. E a primeira pergunta foi num problema que tem estado nos debates da nossa sociedade. Nicolas, eu queria, antes de fazer o meu posicionamento, antes de colocar o meu posicionamento, eu queria explorar um pouco mais a tua situação como advogado, né? Como profissional que és com grande experiência na área do direito. Eu sempre me preocupei muito nessa temática em separar, porque se tu analisar sob a ótica social, nós temos uma sociedade de rua, né? Então, assim, vamos lá. Nós temos o morador de rua, que mora por opção, quer dizer, ele vive na rua por opção, por não incomodar a família. Então, esse cara não quer se mudar, ele não quer sair da rua, talvez porque tem algum vício do álcool e tudo mais. Nós temos a pessoa em situação de rua, que daí é aquela que, por motivo ou outro, por não ter trabalho, por não ter condições, por ser viciado, ter vícios mais graves, a família não quer perto e tal, e acaba ganhando a rua, né? Nós temos o trabalhador de rua informal, aquele que vive nos semáforos, vendendo a balinha, cocada e tudo mais, né? Nós temos o trabalhador de rua formal, né? Que daí é o cara, o empreendedor, que hoje tem, a gente vê aí, inclusive, gente já com
com empresinha, com MEI e tal, que é inclusive fomentado pelo governo, né? Nós temos o criminoso infiltrado, é o cara que não foi recuperado, o cara que não conseguiu trabalho quando saiu da prisão e acabou voltando a incidir em crime. Ele está escondido no meio dessa sociedade de rua. E, acima de tudo isso, tem o direito de cada um dessa sociedade de rua. Como é que tu vê isso? É fácil, assim, de resolver? Quer dizer, internar e pegar todo mundo, jogar na internação? Primeiro que para tu internar involuntariamente, tu tem que fazer uma prisão, né? Porque se a pessoa está indo porque não quer, ela quer fugir, né? Ela vai fugir e tal. Então, assim, eu vejo a coisa muito superficial de novo, assim. E é um trabalho muito mais... É uma situação muito mais complexa. Tanto é que o Ministério Público tem monitorado com muito cuidado isso, para que não cometamos injustiça, né? Para que a injustiça não seja a agenda, né? O que tu olha, sob o ponto de vista do advogado e do político e de toda a experiência que tu tem, como é que tu vê isso? Primeiro, enquanto ele respondia, me lembrei de um estudo muito legal que o Diarinho fez, não faz muito tempo, mostrando exatamente que a maioria dessas pessoas são alcoólatras e não necessariamente incidentes ou reincidentes em crime. Mas tu separou muito bem, né? Tem a questão da Cracolândia, que é uma, tem a questão dos criminosos que estão por aí se aproveitando, que é outra, tem a questão dos viciados em drogas ilícitas, que é uma, nos viciados em drogas lícitas, que é outra, porque comprar álcool qualquer um pode comprar, desde que seja maior de idade e tenha dinheiro para isso. Tem a questão da esmola, tem a questão do morador de rua que mora ou dorme na frente do comércio, isso atrapalha as vendas, é uma série de circunstâncias. Citei também os trabalhadores formais. Os trabalhadores formais e informais, lógico, que estão por aí, ajudando, inclusive, na reciclagem de lixo e outro tipo de atividade econômica. Jean, dificílimo. Os candidatos vão tentar vender essa facilidade, essa ideia da internação compulsória, que é muito bonita. É bom a gente entender hoje que nós temos um sistema que são os CAPs e as casas de passagem. Os CAPs, principalmente, exatamente para quem é viciado, para quem é adicto. A casa de passagem para esses moradores de rua, que não necessariamente são daqui, mas que querem tomar um banho, querem passar uma noite ou querem comer alguma coisa. São políticas que precisam ser melhoradas, porque flagrantemente elas não estão funcionando. E a solução que se traz, o que o candidato traz, é internar as pessoas involuntariamente, compulsoriamente, como se queira. Que é a força. Que é a força. A palavra... E o Brasil já venceu, lá no passado, com a luta antimanicomial, tu deve lembrar disso, quanta injustiça, quanta gente estava lá sem ser doido, e eu estou usando um termo bem chulo, mas sem ter qualquer tipo de deficiência, e estava lá porque usava droga, por isso, por aquilo, e eram praticamente condenados à morte. E criar se nós não damos conta de prender esses criminosos que estão na rua, de fazer... Porque, na verdade, por que eles voltam? Porque a polícia prende, vai para a audiência, não tem espaço no presídio, não tem espaço na penitenciária, volta para a rua. Se o Estado não tem dinheiro para construir vagas nos presídios, vagas nas penitenciárias, para colocar quem é bandido no lugar que tem que estar, que é na cadeia, como é que nós vamos imaginar que nós vamos criar uma cadeia para usuários de droga? Porque essa é a verdade. Se você... proposta do candidato. Na proposta do candidato. Porque hoje quem cuida de desintoxicação, de reabilitação, basicamente são as igrejas, que fazem, inclusive, um trabalho que eu sempre considerei muito interessante, exatamente cumprindo essa lacuna que o Estado não dá conta. O Estado não tem uma política, a não ser o CAPS, para cuidar de quem é viciado em álcool ou droga ilícita. E o que ele está propondo é botar médico, psicólogo, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, polícia, segurança, para te botar uma pessoa que não quer, para te ir lá tirar a força. Botar num lugar, você precisa ter primeiro um prédio, segundo grades, terceiro pessoal. Quanto que isso custa? E que condição o município tem de construir essa estrutura para bancar isso? Sei que o tema é polêmico, dificílimo, as pessoas querem uma resposta, eu também quero, tu também quer, porque nos incomoda, sem dúvida, mas é um tema que tem que ser tratado com ciência, já não pode ser tratado... eu vou criar a internação compulsória e está resolvido o problema dos moradores de rua, ou sei lá exatamente, ou das Cracolândias que começam a se formar na cidade. Posso falar da Cracolândia? Eu estive na Suíça, em Zurique. Suíça e Brasil tem uma diferença enorme. Mas lá, sabe como é que eles tratam o adicto? Eles têm sim um prédio, que pode ser um CAPS, pode ser uma casa no centro da cidade. Lá é assim, eles têm casas. O cara quer usar droga, ele entra lá com a droguinha dele, tá tudo esterilizado, tem psicólogo, enfermeiro, médico, ele entra numa salinha, usa a droga e sai.
e não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém na rua, não incomoda ninguém ali dentro. Se esse usuário disser assim, ó, ou na entrada ou na saída, eu quero me tratar, eu quero me internar, imediatamente uma equipe multidisciplinar entra em ação, interna ele voluntariamente, não involuntariamente, e há todo um trabalho de recuperação desse cidadão para que ele possa voltar recuperado do vício, e reencontrar um emprego, reencontrar a família e conseguir viver com melhor dignidade. A política de redução de risco. As pessoas talvez não estejam preparadas para falar sobre esse assunto aqui no Brasil, mas lá na Suíça eles estão e funciona, eu sei porque eu vi, passei um dia inteiro numa casa dessa, vi que funciona e vi o quanto é mais humano de tratar um problema que muitas vezes a gente acha que está longe, mas amanhã pode ser um irmão nosso, um filho, alguma coisa assim. A questão toda, para mim, realmente primeiro é separar esses entes dentro dessa sociedade de rua, Claro. né? E segundo, assim, essa questão da internação involuntária, forçar, te obriga a cuidar. Se a pessoa tem para lá forçada, vai ter que prender. Para prender, a estrutura é outra. O poder de polícia para manter preso exige outras esferas, né? Uma decisão judicial, basicamente. Então, assim, talvez é isso. Quer dizer, fazer o debate correto, fazer o debate... As pessoas estão sem paciência. Quando eu digo é o cidadão, é o eleitor hoje, né? Agora, nessa questão eleitoral, quer dizer, o cara está sem paciência. Quer que resolva, quer que tire de lá, não quer ser incomodado no semáforo, não quer ser incomodado. Mas, assim, são cidadãos também, têm direitos também, é onde fica tudo complexo. Inclusive, em uma parte da entrevista com outro candidato, depois a gente vai ver, os apresentadores ainda disseram, você não acha que vai ter problema com o Ministério Público quanto a isso? Não é, o Ministério Público é o advogado do povo, né? E ele é obrigação dele, por ofício, cuidar do direito das pessoas, e essas pessoas têm direito. Então, simplesmente dizer que vai pegar pelo pescoço, jogar numa jaula e dar o devido encaminhamento é um negócio superficial, e eu acho que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso também gera raiva nas pessoas, ódio, né? Nós estamos jogando o problema para cima de uma coisa que não é assim para resolver. O que precisa é de diálogo. Os poderes precisam se unir e buscar o devido encaminhamento para cada nicho, né? E tem nichos que não vai mudar. Como eu te falei aqui, do trabalhador informal, do trabalhador formal, esse cara vai continuar. E do morador de rua que optou por morar na rua. Esse cara vai continuar ficando. Agora, os demais precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de polícia, precisam de fiscalização. Agora, como vai organizar isso, eu acho que era um debate muito mais franco, muito mais transparente, do que simplesmente dizer que vai jogar a pessoa numa grade que não existe, que tem um custo absurdo e que não é assim para se fazer. A pessoa que está indo para lá tem direitos. Então, assim, não vai resolver. Não é assim que vai resolver, do meu ponto de vista. Com todo isso respeito. Não vai acontecer, ele não vai criar isso. Essa é a verdade. Não vai criar, porque não pode, porque constitucionalmente é impossível, porque os órgãos de controle não vão permitir. É muito mais fácil lutar para que o sistema prisional funcione. Eles dizem, olha, vou conversar com o governador para ampliar o número de vagas nos presídios, na penitenciária, para tirar o bandido da rua, porque esse tem que sair da rua. Os outros não, como tu bem colocou, têm direitos, inclusive o direito de estar na rua, né? Agora, o que incomoda é o bandido, é aquele que rouba, que atrapalha a nossa vida, né? Enfim, Jean, eu acho que é uma proposta meramente populista, né? Tá falando o que as pessoas querem ouvir. Na eleição é um pouco de vale tudo, mas a gente sabe que na hora de governar não é assim. Ok, vamos para a próxima pergunta. Candidato, o tema agora é saúde. No plano de governo do senhor, algo chama bastante atenção, que seria a implantação de inteligência artificial. Como isso seria feito? Seria substituir profissionais médicos, por exemplo, ou não tem nada a ver? Gostaria que o senhor explicasse. Muito obrigado pela pergunta, Juliana. Na verdade, nós vamos complementar o belo serviço que os nossos profissionais de saúde já prestam, incrementando isso com o uso da tecnologia. Eu tenho dito nas reuniões que nós temos participado da formação do nosso plano de governo que Itajaí não suporta mais uma fichinha que as pessoas se levantam
4, 5 horas da manhã para buscar na porta de uma unidade básica de saúde. A cidade precisa investir em tecnologia para isso e também para aquele atendimento inicial, para aquela orientação, ou seja, para onde eu vou quando eu estou com uma dor de estômago? Eu vou para a unidade de pronto atendimento? Eu vou para a unidade básica de saúde? Esse fluxo e utilizar a tecnologia para isso facilita, inclusive, a vida dos nossos profissionais de saúde, tornando esse trabalho mais leve. Então, nós vamos acabar com a fichinha, a popular fichinha para consultas e vamos implantar, através da inteligência artificial, da tecnologia, o agendamento online para que esse cidadão tenha mais facilidade de buscar o atendimento. Aí, saúde. Eu acho que na resposta que o Osmar deu aí, ele tem sido. Essa é a segunda, mas assim, pelo que eu percebo, assim, ele tem dados científicos sobre essa questão. Principalmente uma grande confusão que a população faz na hora de acessar serviços públicos de saúde. Quer dizer, o posto, a unidade básica de saúde, ela tem um foco mais preventivo, mais, né? Para cuidar daquela comunidade. É por isso que temos várias unidades comunitárias de saúde espalhadas nos bairros e tal. Justamente para atender aquela coisa preventiva, monitorar aquela comunidade. E o pronto atendimento é o que recebe todo o impacto dessas pessoas que não querem fazer a prevenção, não levam as suas famílias para a unidade básica de saúde, para fazer todo um trabalho preventivo. E acaba explodindo tudo no pronto atendimento. Isso é um problema grave. Então, assim, é fácil também dizer que não vai ter a fichinha porque a população não procura muito a unidade básica de saúde, né? E quando procura, hoje fazer online, eu acho até que já tem alguns serviços, esse talvez não totalmente implementado, mas pelo que eu pude acompanhar com o Murilo Sodré, que é nosso secretário de tecnologia e tal, teve com o Proença, que é um rapaz muito dedicado um efetivo na área de TI da saúde de Itajaí. Assim, eu vejo que eles têm trabalhado bastante nessa questão. É claro que a coisa incomoda porque a tal da fichinha nada mais é do que o acesso à especialidade, né? Quer dizer, aquela pessoa que precisa de um pediatra, de um médico especialista. E essa agenda, ela está na pauta da saúde há muitos anos. E aparece como mote de campanha em pleno 2024. Eu já vejo essa agenda, essa demanda há muitos anos na saúde. Quer dizer, acabar com a ficha, acabar com a fila na madrugada, acabar com a... Então, assim, e por outro lado, a questão do pronto atendimento é uma questão que tem trazido para Itajaí uma demanda muito forte. Eu vi em alguns dados que, apesar de 230 mil habitantes, nós temos 650 mil pacientes. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Infelizmente, esse ponto não foi levantado inicialmente na resposta, mas, assim, acabar com a fichinha é uma coisa simples, é uma coisa que não vejo, assim, grandes dificuldades. Talvez haja algum tipo de resistência à mudança interna, através dos funcionários, alguma coisa. Ele foi bastante inteligente em tratar a questão do servidor, sempre do lado do servidor, a gente vai ver nas outras respostas também, e tal, mas assim, eu vejo que a saúde é muito mais complexo. É uma questão de cultura. A saúde é uma questão de cultura. Sabe, o povo tem que saber, tem que ser dono da sua saúde e da saúde do seu município para compreender como usá-la corretamente. Eu acho que a população não usa corretamente a saúde. Esse debate deveria ser feito. Eu achei ele econômico na resposta, porque ele se prendeu à questão da ficha. A ficha é isso que tu acabou de colocar, uma questão de demanda. Geralmente ela acontece e ela é um problema onde tu tem a falta daquela especialidade. Então, por exemplo, se tu tem poucos pediatras em Itajaí, vou usar o pediatra que foi o teu exemplo, tu acaba tendo uma dificuldade maior de acessar aquele profissional e acaba gerando essas filas que vão à madrugada. Eu acho que isso ele tem razão, tem que melhorar, deve ter algum jeito. E a Prefeitura de Itajaí tem bons servidores capazes, na minha opinião, de criar essa tecnologia que
que ele coloca a ponto de resolver esse problema específico de ter que ir para a fila, porque o problema da especialidade é uma coisa muito maior. Você tem que pagar o profissional, tem que ter profissional disponível no mercado. É sempre uma dificuldade muito grande, sempre foi, e cada vez é mais, né? A não ser que o Brasil forme mais médicos para baratear esse custo e permitir que os municípios consigam fazer maiores contratações, esse problema, infelizmente, persiste. Mas acho que ele foi econômico na resposta porque os grandes gargalos da saúde estão em outros lugares. Eu concordo contigo. Os pronto-atendimentos são... Aliás, em épocas de pandemias, epidemias, como foi recentemente da dengue, até o serviço privado fica colapsado. Tu não consegue ser atendido com agilidade nem na Unimed, por exemplo, né? Porque há um excesso de demanda e falta de profissionais e leitos, etc., suficientes para dar conta daquilo. Acho que isso é um problema. E o principal problema de Itajaí são os procedimentos e exames. Esses sim que demoram bastante e esses sim que precisam. Concordo, primeiro, com uma questão de, culturalmente, as populações, as comunidades aceitarem o SUS e essa teia de serviços básicos que o SUS construiu desde 1988, basicamente, são fantásticos, assim, exemplo para o mundo inteiro, né? Pouco utilizados, concordo, pelo menos pela maioria da população, e também uma questão de financiamento. Financiar a saúde custa caro pra caramba. E eu queria saber, na verdade, dos candidatos como que eles vão dar conta de vencer essa demanda por exames, essa demanda por procedimentos, sobretudo por cirurgias, né? Que essa sim, Itajaí carece bastante. O problema das fichas é um problema? Mas para mim é um dos problemas mais fáceis e mais tranquilos. Os problemas sérios estão num nível mais acima e a solução para elas é onde arrumar dinheiro para poder bancar esses procedimentos. Ok, vamos para a próxima pergunta. Candidato, o seu plano de governo, ele consta que algumas privatizações de alguns serviços públicos poderão acontecer. De que maneira que isso vai acontecer e quais são as previsões de setores, especificamente, que o senhor pretende colocar na mão da iniciativa privada? Bom, a gente precisa passar a utilizar em Itajaí o método das PPPs, as parcerias público-privadas. E falando em termos dos serviços, o nosso plano de governo, ele trata de serviços ineficientes que serão revistos e que, não atingindo a eficiência, eles poderão ser, sim, entregues à iniciativa privada. Nós temos algo, por exemplo, aqui em Itajaí hoje, que precisa ter a sua estrutura completamente revista. Eu tenho tratado isso com a Associação Empresarial, que é a Itajaí Participações. Hoje, uma empresa pública e são dados disponíveis no Diário do Município, está dando prejuízo, Caleb, está dando prejuízo, Juliana. Porém, mantendo cargos com um número de mordomias e salário elevado. Esse é o tipo de coisa que precisa ser revista. Nós temos esse compromisso com a classe empresarial da nossa cidade, que precisa hoje ter uma empresa realmente que fomente os negócios, os empreendimentos de Itajaí. Então é um belo exemplo de uma estrutura que a gente pretende rever para que ela possa, de fato, ser lucrativa para a cidade de Itajaí. Itajaí Participações, de novo, no centro. Ele não respondeu a pergunta. Exato, ia dizer. Ele não respondeu a pergunta, porque ele não falou os serviços. Mas, assim, a Itajaí Participações nada mais é que foi uma empresa que foi criada para gerir ativos do município e não foi dado ativos para ela gerir. Então, assim, é culpa do município o que está acontecendo com a Itajaí Participações. Porque não foi dado ativos para ela. O primeiro ativo nós construímos numa longa jornada foi depois de anos e anos, eu nem sei quanto tempo faz, eu já havia tu discutir isso na Câmara, mas o primeiro ativo da Itajaí Participações é o Centro de Inovação. Isso. Que foi uma luta interna, porque já estava caminhando para outro setor, para o desenvolvimento econômico. Eu disse, não, mas peraí, nós já temos uma empresa causando prejuízo, tudo mais, porque não tem ativos, nunca deram ativos para ela gerir, e temos a oportunidade de dar o primeiro ativo. Então, a gente conseguiu construir e encaminhar para que ela tenha esse ativo. Outros ativos é uma questão de legislação, de discutir, questão portuária, questão de transporte público. Agora, me preocupa muito,
Porque assim, ó, eu sou um anti-concessão. Eu era conhecido no governo como o cara que queria acabar com as concessões. Porque o que é a concessão? O cara vem, se apropria de um serviço que é prestado diretamente à sociedade, pega o dinheiro e leva. A Secretaria de Segurança, por exemplo, ela foi criada em Itajaí sem receita. O Codetran tinha receita da questão do trânsito e tal, que é um perigo a gente falar isso, que é para virar a indústria da multa e 2 palitos, né? Mas assim, a Secretaria de Segurança, a Guarda Armada, todos esses setores, eles foram criados para sugar o orçamento ordinário e não tinha nenhum tipo de receita. Então, há um tempo atrás, a gente, numa discussão interna, a gente conseguiu construir o desmanche da concessão do estacionamento rotativo e passamos a contratar o serviço e a receita e o controle, a fiscalização passou a ser do município. E essa receita começou a financiar a segurança, uniforme, arma, cinto, bota, gasolina, viatura. Então não tinha, tudo era em cima do cofre. O cofre está lá, as coisas são criadas para... E não é criado situações de receita para justificar aquele custo, né? Então, assim, ele foi bastante evasivo, não vi a resposta respondida, porém tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque o ativo que é do município, ele não pode ser transferido para Itajaí Participações, a não ser que fosse através de licitações. Ou seja, vou privatizar o porto. Então tem que ser através de uma licitação, né? Eu não posso pegar o porto e dar para Itajaí Participações fazer o gerenciamento. Não pode. Então, assim, novos ativos precisavam que isso fosse feito. Um centro de eventos, novas situações, como foi o Centro de Inovação. Então, assim, não adianta falar de Itajaí Participações, de rever, disso, aquilo, se você não construir ativos para que ela gerencie. Não tem outro caminho. Não, a resposta dele foi pegar um baralho aqui e fazer assim, né? Porque não deu para entender nada. Ele fala que quer fazer parcerias público-privadas, mas que quer acabar com a Itajaí de Participações, que pode ser que faça, né? Que é o que poderia fazer. Ele votou contra a tomada do empréstimo para a construção do túnel e de todo o trabalho de mobilidade que pretende o consórcio. Então, ele foi contra a questão das parcerias público-privadas. Nós temos 2 autarquias na cidade. O Porto, que é uma delegação federal, a gente não pode fazer nada, ele pode conceder pelo período da delegação, não mais do que isso, então não pode privatizar porque não pode vender um ativo que não é teu. E o Semasa, que é superavitário, não vejo a menor razão para que seja concedido, privatizado ou nada disso, porque presta um bom serviço na medida mas possível. mesmo que tivesse, a Itajaí Participações teria que participar de uma licitação, ela não poderia acessar diretamente. Sim. Não, por isso que eu digo que a resposta é esquisita. Assim, eu até concordo que o candidato a prefeito possa propor extinguir a Itajaí Participações, porque ele acha que não tá bom, ótimo. Mas dizer que quer fazer PPP e que vai extinguir, eu não entendi o resultado da resposta. Assim, porque a pergunta era, você vai privatizar alguma coisa? Ele respondeu dizendo que vai acabar com a Itajaí Participações. O próprio transporte público daria para fazer uma PPP? Daria, porém, não dá para fazer tarifa zero. Sim. Aí começa a complicar a situação, porque assim, tudo é negócio, tudo é business. Tem que dar receita, tem despesa, tem que dar receita. Quem é que vai comprar? Imagina você privatizando o transporte público. Quem é que vai adquirir o transporte público se não pode cobrar sobre ele, né? Exatamente. Oferecer gratuitamente. Então, assim, vamos pular essa. Não deu certo. Não. Vamos para a próxima. No seu plano de propostas, o senhor fala de aumento de creche, também de ampliação do horário integral, mas algo que acontece muito em Itajaí, já foi inúmeras matérias sobre isso, é com relação à falta de professores auxiliares para alunos autistas e também tem dificuldades de aprendizado. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Juliana, essa pergunta é muito importante porque faz a gente refletir o orçamento de Itajaí. A nossa cidade é muito próspera. Veja que mesmo em meio a uma crise como nós temos nesse momento no nosso porto, nós temos uma previsão, eu estou vereador nesse momento, já recebemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias que traz esse orçamento para o ano que vem. Caleb, Juliana, nós estamos saindo de uma arrecadação de aproximadamente 2,8, 2,9, com uma previsão de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Essa cidade é muito abençoada por Deus. Então, o nosso problema não é falta de recursos para aumentar o número de servidores, e precisamos fazer isso. Os nossos agentes de educação especial, que hoje estão defasados,
querem fazer um trabalho melhor, mas não conseguem, falando da parte da educação especial, que aí a gente entra no transtorno do espectro autista, outras deficiências ainda. Então, nós vamos investir nisso, porque a educação tem orçamento para tal, o que falta hoje é gestão e elencar as prioridades. Eu achei a resposta vaga. A criação de vagas para a educação infantil fundamental. Nós já discutimos isso aqui, né, Jean? Hoje, o orçamento ordinário, como tu usa esse termo, tem sido assaltado para comprar vagas privadas. Isso virou um modelo de negócio. Ele não atacou isso, não disse se vai manter esse modelo ou se vai fazer um modelo de financiamento 100% público através das escolas. Fala das auxiliares. Realmente desconheço se existe ausência desse profissional ou não, mas isso contrata. Tem modalidades de contratação, concurso público ou via CLT através de processo seletivo. Isso não é difícil. Sabe o que eu acho que falta falar sobre educação? Diferente das unidades de saúde, nós acabamos de falar nisso. É fundamental que as unidades de saúde estejam o mais capilarizadas possível. Se tiver uma comunidade lá com 1.000 habitantes na região rural, é fundamental que tenha uma unidade lá, que o médico visite pelo menos uma vez por semana, tenha uma equipe de estratégia de saúde da família, porque isso vai refletir em benefício para o cofre público lá na frente, porque é investimento em saúde. A educação, eu sempre achei que não. A educação, embora eu acho que tem que ter escola em todos os bairros, elas podem ser menos escolas e escolas maiores. Você reunir ensino fundamental e o ensino infantil no mesmo grande espaço para atender os maiores bairros. Hoje são vários, Cordeiros, mesmo Cidade Nova, São Vicente, enfim, você tem várias unidades escolares que estão demandando segurança, limpeza, etc., que poderia ser um custo que poderia ser otimizado em escolas maiores e que teriam mais flexibilidade para aumentar um pouco o número de vagas quando a demanda tiver mais nesse ano inicial ou nesse ano do ensino fundamental, enfim. Eu acho que esse debate sempre foi muito pouco tratado em Itajaí, eu levanto ele aqui. A resposta do candidato, acho que simples para atender a pergunta do entrevistador. Não vi nada de relevante quando se fala em educação e quando se fala, Jean, isso vocês conseguiram no governo de vocês. Ampliar e ampliar e ampliar e ampliar o turno integral. Acho que essa é a grande chave para o futuro. Sim, mas o custo em dobro. O custo é dobro, claro que sim. Mas assim, tu fala da cultura do colégio, do antigo colégio. Quer dizer, tinha o maternal, o pré-escola, prézão e tal. Tu diz que concentrar... eu acho que até do ponto de vista de convívio social eu acho por várias razões. Legal, por muito várias legal a tua razões. proposta. Várias razões. Não tinha pensado nisso, assim. Mas a questão da vaga da creche, ela virou realmente ela foi criada uma situação para contratar de escolas particulares existentes as vagas para suprir a fila única, que estava bem grande, e acabou se criando mais de 60 empresas vivendo única e exclusivamente da demanda da fila única, né? E numa crescente absurda. Então, nós vamos falando aí de praticamente 10 unidades por ano aí desde a sua implementação. Qual é o grande problema disso? Não é problema criar isso, né? O problema é essa pulverização, quer dizer, cada esquina tem uma creche e tal. E a outra questão é que o Fundeb e o salário de educação não financiam isso, né? E acaba tu tendo que tirar do ordinário para sustentar isso. Ou se consegue um grande acordo com o governo federal, com o governo do estado, para corrigir isso, ou o município vai sofrer em pouco tempo condições que não vai permitir que tu contratando e até vai ter que fechar. E aí cria um problema social hoje, né? Porque são 60 empresas, 60 e poucas empresas hoje que vivem disso, que na concepção da ideia não era para existir, mas existem, estão lá empregando pessoas, trabalhando, entregando serviço para a comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, está sendo financiada pela fonte errada, pela fonte equivocada. E sem ter privilégios de que a educação municipal tem em suas unidades, né? Por exemplo, essa questão da segurança não foi aplicada nas creches terceirizadas, nas credenciadas, né? A questão da alimentação
não é a mesma empresa que fornece alimentação. Então, assim, tem uma série de fatores. A coisa tem que organizar. É um negócio novo, é um processo novo. Então, assim, para avançar, para ser legal, para ser bacana, para ser consolidado como política pública, primeiro, tem que ser pago pela fonte correta. E segundo, o aluno que lá está não pode... ele tem que receber os mesmos privilégios que o aluno que está na unidade municipal tem. Quanto ao auxílio ao aluno especial, é uma questão muito sensível. Primeiro, pela singularidade do processo. Quer dizer, eu não sei se essa é uma lei municipal, o que é a lei, tem que buscar e tem que tratar isso de maneira correta. Quer dizer, por que não escolas para ensino especializadas, com equipe especializada, com staff especializado para isso? Quer dizer, não, mas tem que conviver com a sociedade. Então, tudo bem, é uma questão... Essa questão acadêmica, eu não vou entrar mais assim. Me preocupa muito essa demanda, porque assim, nós tivemos um aumento significativo, absurdo, uma curva estratosférica da questão do autismo, por exemplo, né? E a administração pública não estava preparada para essa demanda. Para atender essa legislação que alguém fez, em algum lugar disse, cada aluno especial tem que ter um professor, tem que ter um auxiliar para atendê-lo de maneira especial. Isso não acontece, por exemplo, vamos lá, eu tenho esse dado, um professor na escola pública para atender esse aluno especial vai ganhar lá com todos os benefícios, entre 2 e 4 mil reais, né? Enquanto isso, a Secretaria de Educação paga para a credenciada esse professor R$100 por aluno. Então, alguma coisa está errada. Por que é feito assim? Quer dizer, joga lá, aí o que está acontecendo? Pega na matrícula, vai jogando para a credenciada. Vai jogando para a credenciada. Quer dizer, desqualificando a credenciada, porque a credenciada recebe R$100 de diferença por aluno, enquanto o município está pagando, com todos os custos de transporte, isso e aquilo, passa de R$5 mil para o profissional para isso e para cada credenciada pagar R$100. Tem alguma coisa errada. Porque se ela tem que atender, lá é para cada aluno. Então, assim, esse debate tem que fazer de frente. Tem que fazer com o servidor público, tem que fazer com quem fez essa legislação, tem que fazer uma mudança. Eu sei que é crítico, eu sei que ninguém quer a conta, mas assim, vai quebrar. Alguém vai quebrar. Porque o fluxo financeiro que banca isso tudo não vai dar conta. É muita torneira para pouca caixa d'água. Perfeito. Vamos para a próxima. Em novas creches e escolas, aumenta também a necessidade de mão de obra técnica especializada. E para isso, existem as margens de contratação, tanto as que são ACTs, que são profissionais temporários, e os efetivos. Há recurso para isso, a longo, médio e longo prazo, para que isso seja implementado de acordo com o que está lá no seu plano de governo, candidato? Tem, Caleb. E tem porque um dos princípios do nosso plano de governo, ele fala também de moralizar a gestão pública. Eu tenho tido sucessivas conversas com setores da Secretaria de Fazenda, pessoas técnicas que lá estão, e eu recebo, muitas vezes até um pouco espantado, a seguinte afirmação: Osmar, realmente é desafiador o cenário, nós temos aí uma reforma tributária pela frente que vai rediscutir todo o panorama de arrecadação do município em termos de ICMS, enfim, mas a partir do momento que nós fecharmos a torneira, sobra recurso. E para fechar a torneira, para falar em austeridade, nós precisamos moralizar a gestão. Então, é valorizar o princípio técnico, é rever alguns contratos neste município onde muito se gasta. Então, nós temos condições, temos capacidade, até porque estamos cuidando das nossas alianças desde já. O velho orçamento, 3 bilhões e 200 milhões. Mas vamos lá. Para começar, o município está sempre no limite prudencial da folha. Dos 3 bilhões e 200, 1 milhão e 600 já ficou, porque o sócio majoritário do orçamento do município é o servidor público. Então, em torno de 51, 52, sempre na garganta para chegar no 54, que é o limite prudencial, esse recurso fica na folha. Já foi a metade. 25% disso, educação. 15% disso, saúde.
Espremendo, 10% para o ano todo. 320 milhões de reais. Este é a margem que nós temos para discutir investimentos. Voltamos à resposta anterior. Quer dizer, se você continuar permitindo que despesas tirem do ordinário questões continuadas, de política pública continuada, como foi o caso, como a gente discutiu aqui, o caso da vaga em creche para as credenciadas, daqui a pouco nem esse 320, ou seja, boa parte desse 320 já não vai existir ano que vem, porque várias despesas que deveriam estar sendo financiadas por programas federais, estaduais e tudo mais, estão sendo financiadas pelo ordinário do município, que é esse 10% que sobra para o prefeito respirar e fazer os investimentos que tem, por isso que tem que fazer financiamento, porque não dá para pagar de uma vez só, tem que pagar a prestação. Então, assim, fechar a torneira sobra, mas tem coisas que não adianta tu fechar, continua vazando porque não tem torneira, que é o caso da educação, da saúde. A saúde, os percentuais da saúde de Itajaí são maiores que da educação, sendo que deveria ser 15% e está sempre estourando, extrapolando, veio pandemia, veio dengue, veio cirurgias que o Estado acabou se beneficiando porque não pagou nenhuma, né? O município está pagando. Então, assim, não é assim que se discute orçamento. Vamos fechar, vamos economizar, vamos. Vai sobrar aí seus 28 milhões por mês para se fazer gestão. E isso que eu não estou falando de dívida, de nada, de transferência, de transição de governo, de nada disso. Quer dizer, o primeiro ano eu acho que vai ser muito complicado para qualquer um. Sim. Que se eleja. Criar uma expectativa de que vai sobrar muito recurso para fazer muita coisa é perigoso? Claro que é, né? Ele candidato normal, se fosse nós os candidatos, talvez a gente utilizar essas frases de efeito também, né? Mas ele fala em fechar a torneira e ele está tratando de educação. E tu acabou de falar que a saúde, o gasto constitucional da saúde é 15%, educação 25%. Itajaí, isso eu acompanhei, sempre tive na Comissão de Finanças da Câmara, sempre gastou mais. Gastou no bom sentido, sempre investiu mais do seu orçamento do que o mínimo legal. Eu sempre achei isso bacana. Bom, o Osmar, o próprio Robson, o Chiodini, eu acho que menos, eles vão conseguir fazer um governo mais enxuto, com menos secretarias, talvez, com menos departamentos. Isso é bom do ponto de vista de otimizar uma gestão. É bom e não é, vai depender do líder, né? Mas pode ser bom otimizar uma gestão. Agora, do ponto de vista orçamentário, isso é muito pequeno, né? Me diz um cargo comissionado que você vai tirar da educação, porque ele estava falando do orçamento da educação. Tem como tirar, né? Você pode substituir, discutir se o diretor da escola vai ser eleito pela comunidade ou vai ser indicado pelo prefeito, por seja lá quem for. Você pode discutir esse tipo de coisa. Agora, enxugar a máquina da educação eu considero absolutamente impossível. Provavelmente hoje precise de profissional e não falte, mesmo em cargos em comissão. Então, falar em enxugar, né, é muito pouco. Embora está no papel dele de tentar dizer que vai tentar fazer uma gestão um pouco mais austera, tentar fazer sobrar um pouco de recursos para fazer esses investimentos que ele julga que são importantes. Mas achei toda a análise da educação um tanto superficial. Poderia ter avançado mais, repito, sobretudo na questão do ensino de turno integral, que eu acho que é o grande desafio, a grande chave para a virada desse Brasil que nós temos para o Brasil que queremos. Talvez o tempo, 10 minutos para responder todas as perguntas também, né? A gente está sendo muito... criando uma ansiedade para resumir, né? Então, lógico. Mas vamos para a próxima pergunta. O senhor tem a proposta de tornar Itajaí a cidade mais verde do estado. Só que isso é um desafio, porque hoje Itajaí, por exemplo, não é possível nem fazer um corredor de ônibus, porque as ruas são bastante estreitas. É difícil mexer na cidade. Como pretende fazer isso e acha que é válido, que dá para fazer? Bom, a nossa cidade já enfrentou muitos problemas com desastres naturais e eu acho que Itajaí, até por uma questão simbólica, ela precisa investir nisso.
Nós temos condições, o plano diretor aprovado na Câmara de Vereadores, ele deixou margem, Juliana, para um crescimento sustentável. É também um dos pilares do nosso plano de governo. Estamos preparados para isso, discutindo isso com a sociedade e também nas próprias obras públicas, onde hoje isso não acontece. Essa arborização é uma prioridade do nosso governo porque é possível, numa gestão séria, fazer um crescimento ordenado e sustentável. Curitiba é bacana pra caramba, de passear e tal, né? Quem é que vai discutir isso, né, Jean? Não, mas eu acho que é uma questão cultural, eu acho que é uma ação, e não é uma obra, não é uma... Mas é uma ação de governo, quer dizer, se você focar unindo uma equipe multidisciplinar, envolvendo o INE, envolvendo a Defesa Civil, envolvendo uma série de setores, assim, dá para ter uma agenda bacana, assim, né? Acho que é possível, é viável, é uma questão de vontade. Tá aí uma política que é só uma questão de vontade e de se dedicar. Lembra que tinha festa dos amigos na Ercílio Luz? Ele juntava aquela montura de barraco, o pessoal fazia churrasco. Eu sempre achei aquilo muito feio, muito cafona, assim. Mas eles me vendiam a barraca, né? Aí eu comprava, sei lá, custava R$1.000. Aí tu ganhava a barraca e podia fazer churrasco lá. Dividir com os amigos. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá no horto, pegava um monte de muda de árvore frutífera nativa e distribuía num sábado de manhã. Enquanto eles faziam churrasco, festa, ficavam tomando cachaça, eu distribuía a planta. Então, é isso, assim. Legal, eu fiz isso no meu primeiro mandato como vereador. Então, eu acho que é isso. A gente tem que criar essa cultura de distribuir. Nós temos um baita de um horto, nós temos profissionais super qualificados. Acho que a proposta dele faz sentido, como ação de governo é importante, e como criação de cultura, para que a gente possa replantar, né? Porque isso aqui, de uma vez, tudo foi... Né? Todo mundo que chega... Tu deve falar isso para quando tu vai no... Se eu vou na Barra do Rio, eu falo, isso aqui era tudo mato. Hoje não é mais, a gente tem que replantar aquele mato. Né? Como o saudoso Eloy Camilo da Costa disse, isso aqui era tudo vassourão. Isso. Vamos só para as considerações finais do candidato, para a gente fazer uma análise final aqui. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais, por favor. População de Itajaí, quero em primeiro lugar agradecer a Record por esse espaço, Caleb, Juliana. Quero dizer a vocês que a nossa cidade pode ter, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, uma mudança de verdade. Não é uma mudança pela metade. Eu estou pronto, estou preparado para isso. A minha juventude, a renovação e a energia que eu tenho é a nossa maior qualidade. Acreditem! É possível fazer uma cidade diferente de tudo isso que vem acontecendo nos últimos 28 anos. 2 grupos políticos se revezando no poder. Eu estou pronto porque conheço as necessidades de cada bairro. Estive em cada rua, em cada comunidade. As ruas de Itajaí me forjaram para que a nossa cidade possa ter um líder comprometido com o povo, diminuindo o abismo entre a prefeitura e a população. Eu sei como fazer e vou fazer. Se você quer assim, vote Osmar Teixeira, 55. Muito obrigado. Tirando que o cara é forjado primeiro na televisão e no rádio, se apresenta muito bem, fala muito bem. Resumindo, realmente ele é um cara que veio das periferias, né? Deu muito espaço para as pessoas que vivem na periferia, deu muita voz para essas pessoas através do rádio e do grupo Brasil Esperança ali, que deu todo esse espaço para ele. Toca na questão sensível da campanha, que é a questão da juventude dele, de ser muito jovem, Mas se vê que, pelo menos do ponto de vista temático, ele se preparou, seja para a entrevista ou seja para a vida, pelo menos o conhecimento da demanda. O que ele está propondo, nem tudo parece ser viável, até sob nossa análise aqui, né? Não vamos ser hipócritas em... Porém, do ponto de vista de campanha, ele foi bem científico, né? Ele foi bem... Sim, Gê, ele foi muito bem, ele é um comunicador. Acho que se dizer preparado é diferente de estar, ele precisa se provar preparado. Para mim, por exemplo, a questão da formação é uma coisa importante. Eu, francamente, não sei se ele é formado, se ele tem universidade, mestrado, não tem. Isso não é a única coisa que importa para o cara ser um bom prefeito, mas eu acho que tem um valor para mim e para muita gente. Ele precisa dizer o que ele fez da vida para além de ser um bom comunicador.
Mas acho que a entrevista foi bem. Só faço uma última observação. Quando ele fala de trocar todos os 28 anos, aquilo ali me assustou um pouco, porque esse crescimento que Itajaí teve do ponto de vista econômico, do PIB per capita, esse boom que a gente teve no comércio exterior, na diversificação da atividade econômica, com metalurgia, com indústria naval, com indústria têxtil, isso tudo se deu nos últimos 28 anos. E foi graças a decisões, municipalização do Semasa, municipalização do porto, depois concessão do próprio porto, decisões que esses prefeitos tomaram. Eu concordo que precisa mudar. Na verdade, o próprio tempo está fazendo mudar, porque o Volney não pode ser mais candidato e o Jandir anunciou já a sua aposentadoria, não concorre, então essa mudança vai haver e precisa haver. Mas rejeitar tudo que aconteceu nos últimos 28 anos, eu acho que ali ele deu uma escorregada, porque esse discurso pode ser perigoso para ele.